Ele é um jovem comprometido com a construção de uma cidade mais justa e sustentável. Estou falando de Clóvis Girardi, nosso vereador pelo PT aqui do município de Santo André. Prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios, meu, seu, de toda a população andreense. Muito obrigado, Marcos, pela recepção. Mais uma vez, um prazer estar aqui na TV Câmara. Parabenizar aí toda a produção, mais esse espaço para a gente conversar com o munícipe de Santo André, conversar com as pessoas. Estou muito grato de poder ter esse momento aqui de troca, de bate-papo. Vereador, começando um novo ano parlamentar, novos ares, já deu para fazer um balanço do que foi 2025? Rapaz, a gente fez um longo balanço. Tiramos dias no final do ano ali para descansar, eu consegui finalmente ali uns 10 dias para esparecer um pouco a cabeça, mas a gente voltou do mandato, desse processo, pensando muito numa avaliação do mandato. Como é o primeiro, né? Então eu comecei a escrever um pouco da minha experiência ali, do que eu senti desse primeiro ano do mandato em várias ações que nós fizemos. Quando eu fui ver, já estava com umas 20 páginas de escrita. Tudo isso? Aí eu mandei para os assessores, você tocou isso aqui, então escreve sobre isso. Aí a gente foi escrevendo e hoje o balanço está com mais de 120 páginas escritas, que a gente faz uma descrição da ação, faz uma análise do que foi positivo, o que não foi. Depois a gente fez um amplo processo de planejamento, de 2 semanas de planejamento. Avaliamos todos os fluxos internos nossos de trabalho, como é que a gente tem a relação com as pessoas, né? Não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas quando você fala para um vereador, eu tenho um buraco na minha rua, o que acontece depois disso, né? Sim. Então tem todo um fluxo de trabalho, que isso entra, são os assessores que estão ali na equipe, isso vai para um sistema, depois desse sistema a gente vai fazer o pedido para a prefeitura, a gente tem que dar devolutiva para as pessoas, todo um acompanhamento, se essa demanda foi atendida ou não. Então tem todo um processo, um fluxo de trabalho só nas demandas, fora as outras muitas coisas que a gente faz. Então tem sido um processo nesse início de ano muito de avaliação. Acho que foi um mandato que foi o que a gente sonhava, sabe? Sim. A gente, primeiro ano, você entra com gás, vivi de forma muito intensa. Tudo que eu vivo na vida eu tento viver da forma mais intensa possível. Sim. E acho que esse primeiro ano de mandato foi sem sossego, sem massagem, foi assim, muito trabalho. O time que a gente tem aqui na Câmara é muito, muito comprometido. Então a gente executou muitas coisas, fizemos um programa de embaixadores, de formação política, fizemos um grupo de trabalho. Tem um grupo de trabalho que é Santo André mais justo e sustentável, como você trouxe anteriormente, que a gente discutiu amplamente o plano diretor, discutimos ações de meio ambiente. Tem um grupo de trabalho que chama Santo André mais inclusiva, que a gente discute ali pautas voltadas às pessoas com deficiência, neurodiversas. Tem um grupo de oportunidades de empregos que a gente está estruturando para esse ano conseguir também permitir que as pessoas acessem o emprego, porque todo mundo pede muito emprego para vereador. Não sei se muita coisa, Pô, toda hora vem alguém falando, não tem uma vaga na prefeitura, não tem uma vaga no seu gabinete. A gente tem uma vaga... É limitado, né, a quantidade de pessoas que a gente pode ter na assessoria. Mas tem uma gama de oportunidades fora disso, né? Então a gente conversa muito com as pessoas no sentido da oficina de qualificação. Vamos ter agora no começo do ano oficina de como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego. Então, a gente está organizando para ter um grupo de oportunidades de empregos mais estabelecido, né? E temos um grupo voltado à diversidade, que discute muito a pauta das pessoas LGBTQIA+, que é uma pauta também muito central no nosso mandato. Foi um início assim de muita revisão, de análise e de planejamento. Então a gente está com as ações aí até o final do primeiro semestre já planejadas e agora é executar. Pau na máquina. É isso. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Você conhece o vereador Clóvis Girardi? Conheço. Dizem que é o mais bonito da Câmara de Santo André. Pois é, nós temos aqui, nós produzimos, na nossa equipe produz alguns vídeos chamados Na Base, que é aquele dia que a gente tira para a gente seguir o dia do vereador. Vamos acompanhar o vereador Clóvis Girardi, com o que ele trabalha fora aqui da casa, fora da Câmara Municipal de Santo André? Vamos nessa. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Quase todos os andreenses conhecem o Boulevard Itambé, no centro da cidade. É onde os vendedores ambulantes têm um espaço próprio para trabalhar. Bem antes das últimas eleições, o hoje vereador Clóvis Girardi, do PT, fazia panfletagem pela tarifa zero no transporte coletivo.
Foi aí que ele teve o primeiro contato com os trabalhadores, uma relação olho no olho que dura até hoje. Depois que ele ganhou, ele foi humilde, ele continuou passando aqui. Então, para nós é bom, né, que a pessoa lembra de nós, né, depois que ele ganha. Não é todos vereador que vem no espaço onde ele promete que depois que ganhar ia voltar, e voltou, nota 10 para ele. A gente vai virando amigo das pessoas também. Todo mundo tem telefone, a gente também interage na rede social. Depois a gente foi avançando e entendendo as reivindicações que eram feitas aqui. É um espaço que eu considero como um espaço que a gente precisa cuidar. Das ruas para o escritório político, carinhosamente chamado pela equipe de Casa Clóvis. É aqui que os problemas da cidade são debatidos. E é aqui que as soluções são encontradas. Foi na Casa Clóvis, por exemplo, que surgiu a ideia do cursinho popular Colmeia, um curso preparatório para estudantes de baixa renda de Santo André. O vereador é um dos professores do Colmeia. E tudo de graça. O fato de eu estar numa universidade pública e ter acesso a isso, ter transformado tanto a minha vida, fez com que eu sempre tivesse uma vontade de devolver para as pessoas ou de possibilitar que outras pessoas tivessem a mesma condição que eu tive. E aí o cursinho popular Colmeia ganhou forma, ganhou vida. A gente não esperava tanta gente, mas a gente teve mais de 300 pessoas inscritas no cursinho. Essa aqui é a segunda casa do vereador Clóvis Girardi. Em 2015, ele começou a estudar na Universidade Federal do ABC, a UFABC. Fez o curso de Planejamento Territorial. Aliás, o vereador foi o primeiro da família a estudar em uma universidade pública. Foi presidente do diretório acadêmico, bacharel em Planejamento Territorial e faz mestrado também. Um estudioso. É uma instituição que ela tem muita força e ela pode ser mais aproveitada pela cidade. Então, essa dedicação ao FABC é algo que eu tenho na minha vida e que certamente vai continuar durante todo o mandato. Criei relações onde eu fiz amigos, onde a gente, enfim, eu me desenvolvi enquanto pessoa também, não só na atividade política. Foi o vereador Clóvis Girardi quem trouxe o projeto Vida Ativa ao FABC. São 17 atividades do tripé Arte, Música e Movimento. Mais de 300 pessoas participam. Tudo de graça. A exigência aqui é ter 50 anos ou mais e ter muita disposição. Eu gosto das pessoas com quem eu me relaciono aqui, eu gosto de cuidar desse lugar. Esse é o meu espaço, esse é o meu lugar. Se não fosse ele apoiando aqui, o projeto não teria nem vingado aqui. Você já pensou ficar dormindo a tarde toda? Seria o que eu faria se eu não estivesse aqui. Não dá, né? Tem que sair de casa, trabalhar o corpo, trabalhar a mente, trabalhar a memória. O idoso parado, ele só definha, né? Eu também, como idosa, né, sei muito bem o que isso significa. Se o indivíduo estiver no eixo, muito bem consigo mesmo, ele consegue administrar seu poder cognitivo, seu poder corporal, seu poder emocional o tempo todo e principalmente o seu poder social. Vereador, esse foi o Na Base. Legal. Vamos dizer assim, é cansativo, mas é prazeroso ou não tem cansaço nessas questões políticas públicas, né? Cansa, né? Cansa, né? Eu trabalho 14, 15, 16 horas por dia. Sim. Tem vezes que mais do que Sim. isso. Todos os dias também não é simples, né? Fisicamente tem dia que você está esgotado, mas eu acho que faz parte, né? Lutei muito para poder trabalhar essas 15, 16 horas pela cidade. Não dá para retroceder agora. Eu faço com o maior prazer. Eu acho que poder ver essas pessoas dizendo, e o pessoal do Boulevard é muito parceiro, tem um carinho muito grande. É um espaço que precisa muito de intervenção do poder público. Tá. E no nosso balanço do primeiro ano de mandato, a gente esbarra naquela limitação do vereador, né? Você consegue ter a leitura do que está acontecendo, você tem a leitura do que é necessário, mas você não tem os instrumentos para realizar aquilo que é necessário. Então a gente depende do poder público, depende da prefeitura, poder fazer uma intervenção que qualifique o Boulevard como um espaço de comércio. Então isso inclusive a gente tem no balanço, né, não tem só coisa boa, tem também frustrações. A gente queria ter feito muito mais por aquele espaço, mas não temos essa condição. Esbarra no nosso limite do legislativo, mas a gente está ainda
em tratativas com a prefeitura, tem demandas ali mais específicas do telhado, do piso e tal, mas fundamentalmente falta uma proposta de como tratar o comércio popular da nossa cidade. Isso a gente vem cobrando. Então, acho que o mandato ele lida muito com essa dualidade, né? Você tem a demanda emergencial, que envolve o buraco na rua, a goteira, a poda da árvore. E só quem tem um buraco de rua na frente da sua casa sabe o quanto isso incomoda. Agora, olhar por que aquele buraco na rua está sempre ali, aí vem tampa e depois ele reaparece. Vou dar um exemplo. Na rua da Casa Clóvis, que a gente viu aqui. Sim. Era uma rua de paralelepípedo. E, em algum momento, jogaram asfalto por cima, sem tirar o paralelepípedo. Quando você joga o asfalto por cima, sem tirar o paralelepípedo, sem preparar o solo para aquilo, a tendência é que você tenha infiltração de água e ali mais buracos. Então, aparece muito buraco naquela rua por um processo histórico de lá atrás não terem removido o paralelepípedo. Olhar para essa coisa mais estrutural e não só para o que está ali que a gente consegue ver, é um desafio, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre faz, de tentar... Por que as árvores de Santo André crescem tanto? Por que foram plantadas espécies de árvores que crescem e depois ficam em cima do fio? Será que a gente não pode substituir? Estamos agora com uma comissão que discute arborização aqui na Câmara. Mesma coisa das enchentes. O Boulevard sofreu muito com enchentes no ano passado. A gente passou o ano cobrando uma resposta do poder público, uma resposta da prefeitura em relação às enchentes. Esse ano, ainda bem, tivemos um volume menor de chuva, não chegou a alagar o centro. Algumas intervenções foram feitas pelo governo do prefeito Gilvan para minimizar os riscos da enchente e do alagamento. Então, também tem coisas que a gente não consegue ver, que não é uma demanda nítida, mas ela está acontecendo. Quando a gente cobra o tempo todo a prefeitura por ações mais robustas, estruturantes em relação às enchentes, elas têm impacto depois. Então, aquela situação calamitosa que foi vivida no ano passado, esse ano a gente espera que até março não aconteça, que é quando as chuvas tem um volume maior, que a gente não passe por isso de novo, mas lidar com o mandato eu estou aprendendo isso também, né? Primeira vez que eu sou vereador. Antes disso eu fiz muita coisa, mas... É o equilibrista, né? Dentro das enchentes, que é um assunto pertinente, ainda mais agora nesse período de muitas chuvas, conforme você destacou, você tem algum formato, qual seria o melhor formato na tentativa de combater as enchentes aqui em Santo André? A gente tem algumas questões aí, né? A gente esse ano vai receber aqui na Câmara, finalmente, o plano diretor da cidade, que faz uma setorização, zoneamento da cidade, de quais áreas a gente quer que adense, ou a gente quer que adensar significa ter mais pavimento, ter mais gente morando, ter mais prédio, enfim, ou onde a gente quer incentivar que isso não aconteça. Desincentivar o adensamento. E uma dos aspectos que a gente está analisando no plano diretor, e isso foi uma resposta positiva da prefeitura, é olhar para as áreas de risco hidrológico. São risco onde hidrologia está ligada à água, são risco onde ou são áreas onde tem risco de alagamento. Então a gente tem hoje um mapa da cidade com essas áreas. Esse mapa está anexado no projeto do plano diretor. Essas áreas vão ter incentivos maiores ou obrigações maiores para que você tenha... Normalmente são áreas mais altas, né? Então, as áreas mais altas da cidade, para que a água tenha mais condições de infiltrar ou de ser armazenada. Tem a caixa de retenção, né, que é chamado. Você pode armazenar a água da chuva para ela não ir para o sistema de drenagem. Então, depois que ela vai aos poucos. A ideia é que você tenha infiltração nessas áreas maiores, para a água infiltrar em cima, porque o caminho normal da água, ela cai onde é mais alto e ela vai descendo até as áreas de vale, né? Então, o que está sendo planejado no plano diretor é essa possibilidade da água infiltrar nas áreas mais acima para diminuir o volume que chega no vale para que a gente tenha menos enchentes. Só que esse é um processo longo. Hoje a gente precisa de obras de drenagem, a gente precisa melhorar, precisa fazer limpeza das galerias, precisa parar de assorear rio. E nós tivemos uma obra na cidade, no Rio Tamanduateí, que passou 3 anos jogando entulho dentro do rio. Não porque a prefeitura ia lá e jogava o entulho, mas porque você está quebrando, aquele entulho fica lá, choveu, vento, enfim, vai acumulando.
E não foi feito o desassoreamento do rio até hoje. Tá. A gente, pela Comissão das Enchentes, fez esse movimento de pedir para a Prefeitura fazer o projeto para o governo do Estado. Foi uma articulação importante dos vereadores, eu acho sempre bom lembrar disso, né? Aqui na casa a gente tem feito um movimento de construção coletiva muito interessante. Algo que eu inclusive não imaginava, porque você tem vereadores que têm perspectiva ideológica diferente. Eu sou do PT, sou um vereador de esquerda, sou um vereador progressista, e tem vereadores que são de direita, são conservadores e tal, mas em alguns momentos a gente consegue convergir naquilo que é importante para a cidade. E isso tem acontecido mais aqui na Câmara. Acho que tem um sentimento de trabalho coletivo, conjunto. Então, em relação às enchentes, tem essa questão do plano diretor e tem outras ações que a gente vem fazendo que são mais emergenciais. Então, desassorear os rios para que a água possa fluir, fazer as obras de drenagem de intervenção, limpeza de galeria. Plantar mais árvore é uma coisa que vai melhorar a longo prazo, mas também exige uma agilidade de fazer isso agora. Então, a gente tem feito esse combinado de ações, de pedir por ações. Novamente, não somos nós, vereadores, que vamos lá e plantamos necessariamente as árvores, né? Mas a gente faz a indicação para que a Prefeitura, enfim, acolha de alguma forma. E por falar em combinado, deu para perceber nessa matéria que a nossa equipe seguiu, ficou um dia inteiro... Aliás, muito boa a matéria, viu? Parabéns. Vocês. Destacou aqui, eu fiz questão de anotar algumas coisas, né? Foi falado lá em humildade, você não perdeu a humildade. Tem um outro que votou, um outro cidadão que votou em você, falou assim, ele disse que ia voltar e voltou. E o cursinho Colmeia, 300 pessoas inscritas. Dentro dessa visão, ficou muito nítido, muito claro que você cuida dos jovens, mas também não esquece da melhor idade. É por aí? Sem dúvida, né? Eu vejo os projetos que a gente fez e eles começaram antes de eu ser vereador. E acho que esse é o lance que às vezes as pessoas não conseguem conceber, muitas vezes, que tem político que ganha eleição e larga a sua base, larga o seu espaço de atuação. O projeto Vida Ativa, por exemplo, na UFABC, que hoje é um projeto de extensão, talvez um dos mais importantes da universidade, porque ele acolhe uma população que normalmente não está na universidade. Então você tem ali senhoras, senhores, idosos ou não idosos, né? A gente brinca que o projeto ele é para 50 a mais até 100 mais. Então quem tem mais de 100 anos está sempre muito convidado para participar do projeto. Mas ali a gente tem hoje muitas atividades, são mais de 18 atividades, acho que são 20 atividades hoje que a gente tem no Vida Ativa, atividades gratuitas feitas por voluntários. Então os professores e as professoras que estão ali ministrando aquela atividade, aquele espaço, são todos voluntários, estão fazendo... Então, como é que a gente não vai dar retorno para essas pessoas? Então, o que eu fiz depois da eleição, o dia seguinte, eu tinha um combinado com a minha esposa que a gente não ia trabalhar. Eu não ia trabalhar. Então, eu não atendi ligação, não fiz nada. Saímos para almoçar um dia e botar a cabeça em ordem, né? Muita ligação, muita gente querendo falar, porque foi uma novidade. E que bom, né? Que bom. Mas no dia seguinte, na terça-feira, eu já comecei a visitar os espaços onde tive voto, onde as pessoas me acolhiam. Sim. Eu nem sei quem votou, quem não votou, né? Mas lugares onde eu fui acolhido durante o processo eleitoral são lugares muito importantes. E se você não tomar cuidado no mandato, a agenda do mandato, ela vai te levando para muitos outros lugares. Sim. E não necessariamente ela te leva sempre aos lugares onde você teve relação antes da eleição. Então, esse é um esforço que a gente faz no mandato, de tentar visitar as pessoas que me acolheram quando eu era candidato. Isso é legal. Visita os projetos que a gente criou. O Colmeia é, para mim, uma realização pessoal muito forte, assim, porque é um dos projetos que eu mais gostei de fazer. Eu gosto de dar aula. Sim. Tem muita relação com a minha trajetória, porque ingressar na universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, de ponta como é o UFABC, mudou a minha vida. Não só a minha vida, mas mudou a vida da minha família. A minha mãe não teve oportunidade de entrar, a minha avó não teve oportunidade de entrar, meus bisavós não tiveram oportunidade de entrar, mas eu tive. E tive porque hoje a gente tem políticas que foram criadas no início do governo Lula,
depois do governo Dilma, que foram ameaçadas no governo Bolsonaro, mas que resistiram e hoje permitem que jovens ingressem, jovens em situação de vulnerabilidade, jovens que tiveram trajetória, enfim, inúmeras trajetórias, possam ter condições de ingressar na universidade pública. Então, o Colmeia ele é mais uma ferramenta, mais um instrumento. Esse ano a gente vai fazer ele mais em parceria com a UFABC, que já tem lá a escola preparatória da UFABC, que é um projeto lindo, que eu já dei aula em 2017, e hoje eu encontro os alunos que eu dei aula em 2017 formados. Alguns estão dando aula lá de novo, outros estão coordenando o projeto de novo, outros estão dando aula no Colmeia com a gente. Hoje eu fui almoçar e olhei e falei, eu conheço esse menino aqui. E as aulas do Colmeia são online, né? Mas eu falei, eu conheço esse menino. Eu falei, você não é o Gustavo? O Gustavo entrou em Geografia na USP esse ano. Foi nosso aluno do Colmeia. Olha só. Então, esse é o reconhecimento maior do trabalho que a gente faz. É lindo. Né? O menino vai entrar na USP agora, vai se formar daqui a pouco, vai seguir. E eu acho que essa corrente, né? Sim, que é uma coisa importante. Porque quem passa por um projeto social como esse e vê a dedicação que quem está ali fazendo, imagina, os professores do Vida Ativa estão lá toda semana. Estão abrindo mão de parte da vida deles e delas para possibilitar que o outro tenha uma outra condição. Isso é muito rico, muito nobre. E quando você entende que isso está sendo feito para você, você vai querer fazer de novo. Como foi feito para mim, eu estou passando. E como eu espero que quem passe por algum projeto, faça também outro projeto. Seja com aquilo que você domine. Né? Eu tenho um amigo que ele aprendeu a fazer produtos de limpeza e de higiene. Legal. Ele hoje ensina mulheres nas regiões da periferia que muitas multiplicando, vezes, né? Fazendo. Então é super legal como essa corrente vai se desdobrando. Né? E por falar em corrente, vamos falar para a gente fechar 2020, 2025 e já projetar 26, porque eu imagino que tem muito trabalho por aí. 25, além do Colmeia, enfim, a gente sabe que você apresentou muitos projetos, né? Você poderia destacar alguns que realmente falam assim, esses aqui vão ter um maior impacto na vida da população? A gente tem projetos que foram aprovados, mas que ainda... Sim. Um deles, que eu considero muito importante na relação com os jovens, que é o Parlamento Jovem. Foi o primeiro projeto que a gente escreveu. Parceria do nosso mandato com o vereador Buissa, com o vereador Nino Brandão, que são os vereadores mais jovens. Nós três somos os mais jovens da Câmara. E a importância que pode ter para uma criança que está na escola, para um jovem que está na escola, participar, ter a vivência de um dia, de alguns dias na Câmara, vivência de um mandato de vereador, entender que aqui é importante e é possível transformar a vida e a realidade das pessoas, o quanto isso não pode transformar realidades futuras. Então, esse é um projeto que eu considero que assim, é uma resolução da Câmara, é um projeto que independe do meu mandato, do mandato do Buissa e do Nino, para acontecer. A ideia é que, se em algum momento a gente não estiver mais aqui, que ele aconteça pela Câmara, porque nós passamos. Né? A Câmara fica e esperamos que o Parlamento Jovem fique. Então a gente vai conversar agora com a casa, vamos tentar organizar para fazer um primeiro piloto desse projeto e iniciar essa inserção dos jovens aqui na Câmara. Muito legal. Clóvis, vamos falar de 26? Bora. Você queria destacar mais alguma coisa? Não, eu acho que tem um outro projeto que a gente aprovou em 25, que é bastante significativo, porque foi ali que eu entendi o quanto o mandato pode significar em termos de representatividade. Nunca antes, vou usar o bordão do presidente Lula, mas nunca antes na história dessa cidade e do ABC, uma mulher trans tinha recebido um título de cidadã honorária. Que é um símbolo, né? Sim. É um símbolo da importância daquela pessoa para a nossa cidade. E a gente teve condições de aprovar, mesmo numa Câmara em que, enfim, tem N aspectos ideológicos, mas os vereadores entenderam a importância dessa representatividade. E nós aprovamos aqui o título a Neon Cunha. Neon Cunha hoje é cidadã honorária de Santo André. Neon Cunha foi uma pessoa muito importante é uma mulher trans, e foi uma pessoa muito importante para esse processo, seja o processo de organização dos documentos, de ratificação do nome, de ter acesso à dignidade, à cidadania. Então ela é uma pessoa que marcou muito a história do Brasil, e é uma honra
para o nosso mandato poder conceder esse título, ter feito o projeto desse título. Então, acho que ali marcou, foi o primeiro projeto aprovado na história, na minha vida. Então, eu tenho um orgulho danado de poder ter contribuído. Janeiro foi o mês da visibilidade trans e a gente ter... claro, é uma areinha, né? Nessa praia toda que a gente precisa construir, mas é um tijolinho a mais nessa construção que eu considero também muito importante. Muito legal. Deixa eu te falar, vamos falar de 2026, porque eu entendo que os desafios são grandes, né? E muitos projetos ainda para sair da cartola aí, para quem sabe eles possam ser aprovados e aí sancionados posteriormente pelo prefeito. Mais uma das suas bandeiras, sem dúvida, eu queria falar ainda do Tarifa Zero e os direitos da pessoa com deficiência, uma das bandeiras marcantes, né, da sua luta como parlamentar aqui. Eu quero chamar um outro VT, Bora. Porque teve um projeto que idealizado por você, que é os brinquedos adaptáveis nas escolas. Vamos acompanhar esse VT? Vamos lá. Muito bom. Vamos ver do Hora de estudar é hora de estudar, mas na hora do recreio, o que elas querem mesmo é brincar, correr, pular, ser criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diz que todas têm o direito à vida, à saúde, à alimentação, esporte, dignidade e respeito. Mas sem brinquedos adaptados, como ficam os direitos das crianças com deficiência? Um projeto de lei do vereador Clóvis Girardi, do PT, pretende instalar em todas as escolas municipais de Santo André brinquedos fixos adaptados para crianças com algum tipo de deficiência física ou transtorno, como do espectro autista, por exemplo. Um apoio e tanto para aproveitar na plenitude a fase mais feliz da vida. No período em que elas estão ali no intervalo, estão ali no recreio, né, ou em alguma atividade que deve ser feita no espaço ali dos brinquedos, essas crianças não participam, porque no intervalo elas não têm como brincar, elas não têm um brinquedo para elas não têm como conviver com as outras crianças nesse espaço recreativo. A Heloísa, de 8 anos, tem TEA grau tipo 1 de suporte. Ela estuda numa escola municipal de Santo André que ainda não tem brinquedos sensoriais. A mãe de Elô sabe que brinquedos como esses vão trazer mais convívio com outros alunos na hora do lazer. E isso pode fazer toda a diferença no desenvolvimento dela. Ela aprende com as outras crianças, né? Ela vê a outra criança ali brincando com outro brinquedo, ela olha, ela se aproxima, ela tenta entender o que está acontecendo, a outra criança também auxilia ela a encaixar aquela pecinha. Então, isso realmente ajuda e muito, né, na socialização. As brincadeiras são fundamentais para a formação integral da criança. Não é apenas uma forma de diversão, é uma atividade essencial para o crescimento físico, emocional, social e cognitivo. Elas estimulam a criatividade, a imaginação, fortalecem habilidades sociais, estimulam o raciocínio e também contribuem para o desenvolvimento motor. O brincar, hoje, a gente considera que é um grande veículo para o aprendizado. Porque para uma criança aprender, ela precisa estar motivada, ela precisa estar engajada, ela precisa estar ativa. Quando a criança brinca, ela está desenvolvendo o potencial criativo dela, o cérebro dela, ela está buscando solução. Fora da escola, dentro da escola, tem que ter os brinquedos sensoriais, brinquedos que ajudem as crianças a se regularem e também referente às crianças cadeirantes, a gente precisa que tenham os brinquedos, né, acessíveis para elas. Como que a gente leva uma criança até o parque e coloca ela somente ali com a sua cadeira, vendo as outras crianças brincar e ela não podendo ter acesso ao brinquedo? Então a gente precisa que tenham os brinquedos acessíveis para elas também. Acho que os brinquedos vão contribuir muito para essa integração das crianças para além da sala de aula, para permitir que elas possam brincar, que elas possam ter os seus direitos garantidos, que elas possam, enfim, viver com qualidade de vida. Esse momento na escola, esse momento em que elas são pequenininhas, esse momento ele é crucial para definir o restante da vida. É assim para todas as crianças, mas especialmente para as crianças com deficiência. Isso vai ser de suma importância e muito pioneiro.
vamos sair na frente. A inclusão é isso, é pensar em todos e respeitar as particularidades. Vereador, inclusivo e pioneiro. Que legal, parabéns. Ficou lindo, ficou legal, né? o VT, parabéns para a equipe, acho que marca muito a essência desse projeto, né? Ele veio de uma demanda das mães e de professoras, enfim, e a gente trabalhou no nosso grupo de trabalho Santo André Mais Inclusiva, que é onde a gente faz o debate. Então, veio essa demanda de, a gente precisa construir uma forma dessas crianças brincarem, porque as mães olham para os seus filhos, suas filhas, que estão ali vendo as outras crianças brincarem. Imagina, uma criança cadeirante está ali esperando a hora do recreio passar. Enquanto ela vê todas as crianças brincando, ela não, porque não tem um brinquedo para ela. E é obrigação do poder público garantir que a criança tenha o direito a brincar, né? Então, o que a gente fez aqui são 2 projetos que a gente teve na casa. Um anterior ao meu, vereador Edilson Santos, voltado aos brinquedos adaptados nos parques da cidade. Então, ele obriga a prefeitura, ou ele autoriza a prefeitura a colocar brinquedos adaptados nos parques da cidade. E a gente tem no Parque do Guaraciaba, que eu já falo dele rapidinho, mas a gente tem lá brinquedos adaptados, deveria ter. E o nosso olhou para as escolas, porque a criança brinca todos os dias na escola. Ela pode ir no parque uma vez na semana, 2, 3, mas todos os dias ela está na escola. Então o direito dela ao brincar precisa ser garantido na escola. Então nós fizemos, são projetos complementares, e é super legal, mais uma vez, como a Câmara vai se complementando, vai construindo de forma conjunta. Mas esse brinquedo marcou a necessidade, marcou uma resposta do poder público, uma resposta do legislativo a uma demanda que é cotidiana. E que é uma demanda que não é absurda de resolver. O que nós estamos dizendo para a prefeitura prefeitura, você compra brinquedo para as escolas, não compra? Porque o brinquedo não aparece lá do nada. Alguém foi lá e comprou aquele brinquedo ou mandou fabricar aquele brinquedo na Fabrinc, que a gente tem aqui na prefeitura, já antiga, né? Nós estamos pedindo que esses brinquedos sejam adaptados. É isso, essa é a diferença. O debate que a gente fez na Câmara foi para isso, para qualificar uma compra pública. Só que isso tem um peso simbólico, tem um peso de representatividade também muito grande. Nós estamos garantindo que aquelas crianças não sejam excluídas, sejam incluídas. Acho que esse é o papel do poder público, esse é o papel da escola. O papel da escola é incluir. Tem uma série de outros aspectos na escola que precisam melhorar, seja por necessidade de auxiliar, de desenvolvimento infantil, de acompanhamento das crianças neurodiversas, das crianças com deficiência que estão na escola. Isso a gente tem muito a avançar. Esses projetos não resolvem todos os problemas de acessibilidade que a gente tem, mas eles são, mais uma vez, eu usei a metáfora do tijolinho, é mais um tijolinho que a gente vai colocando, mais um degrau. E talvez a gente não consiga resolver todos os problemas de uma vez, mas se a gente puder resolver vários problemas ao longo dos dias, a gente tem esse avanço. Então, eu estou muito feliz. É um projeto que foi aprovado na Câmara, foi vetado pelo Executivo, a gente defendeu e derrubou o veto aqui. Os vereadores ajudaram a derrubar o veto do prefeito. Hoje é lei, e a gente espera que essa lei seja garantida. Esse é o nosso foco para 2026. Você perguntou em 2026? 25 nós aprovamos. Agora 26 é garantir que todas as escolas da nossa cidade tenham brinquedos adaptados para crianças com deficiência. E que seja assim. Por último, não menos importante, mas muito importante, a sua principal bandeira para 26 vai continuar sendo tarifa zero? Enquanto não sai tarifa zero, você não vai sossegar? Como que é isso? Não tem como não ser, né? Tarifa zero é aquilo que eu considero como a maior política de redução das desigualdades que a gente pode ter no nosso país. Acho que o debate avançou muito em 2025. Em mais de uma década que eu venho acompanhando a discussão de tarifa zero, a gente tem muitos avanços. Aqui na cidade, nós fizemos um estudo técnico que mostra quanto custaria a tarifa zero e formas de financiamento para a tarifa zero. Apresentamos isso na Câmara em audiência pública, com a presença de especialistas. Foi um projeto super legal que a gente construiu. E agora a gente tem um número
Podemos questionar esse número? Evidente. Faz parte de qualquer trabalho, seja ele acadêmico, trabalho técnico, está sujeito à crítica. Mas agora a gente sai daquela abstração de que a tarifa zero não é possível e agora a gente tem concretude. Não é possível por quê? O que é que está errado no número? Que agora a gente está trabalhando em cima de números. Que tarifa zero é fundamental para a vida das pessoas, eu acho que isso está consolidado. Acho que ninguém questiona mais a necessidade da tarifa zero. Sim. O que a gente está buscando agora são formas de viabilizar. E a gente ganhou um aliado, que eu considero talvez o aliado mais importante dessa luta em todos esses anos, que é o presidente Lula. O presidente Lula deu a ordem para que o Ministério da Fazenda e o Ministério das Cidades construam uma proposta de tarifa zero nacional para todo o país. Então, aquela nossa discussão mais local aqui de Santo André, ela permanece, evidente, mas a gente agora tem uma discussão no âmbito nacional muito forte. Então, o que a gente fez aí em colaboração com vários outros vereadores e vereadoras, não só de São Paulo, mas de outros lugares do Brasil, a gente lançou no final do ano um fórum de parlamentares em defesa da tarifa zero, que tem deputados, deputadas também, e agora a gente vai iniciar uma agenda mais robusta de dialogar em Brasília sobre qual é o modelo de financiamento, qual é o modelo de tarifa zero que a gente vai ter no Brasil. Então, essa proposta está sendo formulada e nós, parlamentares, que estamos na base, para usar o termo aqui, que estamos na base, que estamos acompanhando a vida das pessoas e que temos condições técnicas de contribuir com isso. Então, a gente fez o lançamento no final do ano, foram vários programas feitos na TVT, a TV dos Trabalhadores, que apoiou ali tecnicamente, fez essa construção coletiva com a gente, com vários vereadores do fórum participando, deputados participando. Então agora a gente vai ter uma agenda de implementação mesmo da tarifa zero. Se a gente não conseguir implementar esse ano, mas que a gente termine o ano com uma proposta clara, objetiva, nítida, de como fazer tarifa zero em todo o Brasil. Essa é a nossa perspectiva daqui para frente. Ter uma proposta de tarifa zero que seja sustentável do ponto de vista fiscal, e aí tem várias formas de fazer isso, a gente estudou bastante, a substituição do Vale Transporte, tem instrumentos para fazer. Acho que esse é a melhor... É possível? É um saldo. Tarifa zero é possível. Tá. E agora o que nós precisamos ajustar é a viabilidade técnica, é a política. A política conta muito, né? Esse é um ano muito importante. Esse é um ano que 2 projetos de Brasil vão estar colocados. Um projeto defende tarifa zero, que é o projeto do presidente Lula. O outro projeto defende que você se vire para pagar tarifa. É isso que está colocado nesse ano de 2026 e é isso que a gente está de olho, que a gente vai tentar contribuir ao máximo para a manutenção dessa ideia de tarifa zero, desse projeto de tarifa zero para 2026, 2027 e que a gente tenha uma política contínua como é o SUS, como é o SUAS, como são todas as outras as políticas nacionais que têm articulação federativa, né? Então você tem a articulação do governo federal com os governos estaduais, com os governos municipais. Isso é o que a gente está construindo, que vai um pouco além, inclusive, das atribuições aqui de vereador. Mas eu acho que se a gente tem condição técnica de contribuir, condição política de aglutinar, de alinhar, de articular, a gente tem que fazer. Então, eu falei no início que cansa um pouquinho. Sim. Cansa também porque a gente vai puxando demandas, vai puxando discussões, porque eu acho que é muito importante fazer isso. Estou muito disposto e vai ser mais um ano muito importante para o mandato, para a cidade, para o país. Que assim seja. Acabou, vereador Cláudio Girardi. Deixa um recadinho para a nossa população. Tem assunto para mais 5 programas vai aqui. Ser um recadão aqui, né? Não, acho que o recado para o andreense, para a andreense, né? É que 2026 vai ser um ano... Claro que a gente tem a pauta nacional que vai dominar toda a discussão, certamente, mas a gente quer avançar muito. Nós vamos ter discussão do plano diretor aqui na Câmara. A gente vai ter uma discussão mais robusta sobre enchente, sobre meio ambiente, sobre habitação, sobre necessidades reais, o transporte da cidade. Então, vai ser um ano de muito trabalho, mas também vai ser um ano de muitas realizações. Acho que eu estou com essa perspectiva, assim, que a gente conseguiu, em 2025, organizar, entender o que era a Câmara. Um dia eu vim e falo aqui, mas eu passei os primeiros 20 minutos da sessão aqui sem entender muito bem qual era o meu papel. Sim. Mas um ano depois, eu acho que a gente tem muita condição de entender quais são as atribuições, as possibilidades, as potencialidades. Então, para 2026,
Acho que o nosso mandato pode se comprometer de ser um mandato mais organizado, mais combativo e mais realizador. Essa é a essência que a gente vai ter para esse ano. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Sucesso. Para nós. Muito obrigado pelo carinho com toda a nossa equipe, Clóvis. Conta com a gente. Tá, muito obrigado. Obrigado. Max. Conversei com o jovem parlamentar, o vereador Clóvis Girardi, do PT, foi o nosso convidado. Muito obrigado pelo seu carinho até agora com a gente e até o nosso próximo podcast. Tchau.